Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no Nova Geração 189, as diferentes personalidades do Espírito. Dando continuidade, estamos no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8, Retorno à Vida Corporal, no item Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Kardec se depara, como todo grande pensador, com o enigma do comportamento humano. O que é o ser humano? Por que nós somos seres tão contraditórios? Por que a gente diz que é A e busca B? Por que a gente diz que é isso e faz aquilo? Porque nossos sentimentos, pensamentos, muitas vezes, frequentemente, estão em conflito. Porque tudo não é mais simples. E Kardec, investigando isso, naturalmente em relação, com a sua visão de grande iniciado, de grande pensador da espiritualidade encarnado no mundo, ele leva uma questão que era uma das explicações sobre isso no seu tempo. E aí a gente tem que ter muito cuidado aqui com o que a gente vai falar e vai entender. Porque chega-se ao ponto de não Kardec, mas de muitas pessoas falarem não. Na verdade, o que a gente chama de homem, de mulher, de ser humano, são vários espíritos encarnados ali. Então tem um espírito que gosta de farra, tem outro espírito que gosta de paz, tem outro espírito que gosta de guerra, tem outro espírito que gosta de... Então, no fundo, são vários espíritos que têm controle do corpo. E esses espíritos vão meio que negociando, obrigando e vão se manifestando. Kardec, eu não esqueci o poema, viu gente? Hoje ele vai estar no meio do programa. Kardec vai levar isso para os espíritos. Olha a dinâmica do Livro dos Espíritos. No Kardec não sentou e disse, deixa eu imaginar aqui. Ele pegava as questões e organizava, e apresentava para os espíritos. Tudo que era discutido na época dele era certamente objeto de diálogo com os espíritos superiores. Kardec pergunta, estamos na 366. O que se deve pensar da opinião? Quer dizer, era uma opinião corrente, segundo a qual as diversas faculdades intelectuais e morais do homem corresponderiam à quantidade de espíritos diferentes nele encarnados e possuindo cada um uma aptidão especial. Resposta dos espíritos. Refletindo, reconhece-se que ela é absurda. O espírito deve possuir todas as aptidões para poder progredir, e lhe é necessária uma vontade única. Observe que os espíritos não negaram a multiplicidade desses conflitos, o que eles vão dar é uma outra direção. Então, é necessária uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria, e não haveria para ele a individualidade. Porque assim, com todos esses conflitos que a gente colocou, é fácil reconhecer que nós somos uma individualidade. É estranho, mas você tem memória de 10 anos atrás, você de alguma maneira sabe que era você. Você convive com uma pessoa hoje, passa 5 anos sem conviver, você volta a conviver e você diz, é realmente fulano. Então, há um núcleo aí que permanece. Continua. Visto que com a sua morte... Se nós não fôssemos uma individualidade, o que aconteceria? Visto que com a sua morte todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros que escapasse da gaiola, Então, o que os espíritos estão dizendo? Olha, se fosse assim, o espírito desencarnava, então ia um para cada lado. Você não reconheceria aquela individualidade numa comunicação mediúnica, é isso que eles estão dizendo. Você conhece o fulano desencarna, você conversa com ele continua ele... Você reconhece ele pelo jeito, pela personalidade, por tudo, é porque ele é único. Se ele fosse formado de 30 espíritos,
Na hora que ele desencarnasse, cada um desses ia para um lado. Você não ia conseguir conversar com os 30. Então você não iria ter como reconhecer uma individualidade numa comunicação mediúnica. Veja que o argumento dos espíritos é extremamente prático. Continua a resposta. O homem frequentemente se queixa de não compreender certas coisas. E é curioso ver como ele multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação absolutamente simples e natural. Isso aqui é bem típico de espírito atrasado da Terra. A gente quer a coisa mais complexa, mais fantasiosa, quando o óbvio está ali. Ainda aqui se toma o efeito pela causa. Fez-se com o homem, olha que interessante isso, o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Então, já que tem chuva, tem sol, cada um é um deus. Então, porém, pessoas sensatas viam nesses fenômenos apenas efeitos que tinham uma única causa. Kardec vai comentar isso daqui, mas o que eu vou destacar é um aspecto da questão que Leon Denis vai trabalhar depois. O espírito é um só. Mas nós temos diversas personalidades. Isso é que explica a diversidade das nossas opiniões e às vezes os nossos conflitos. Nós temos hábitos que precisamos desenvolver, nós temos hábitos que precisamos corrigir. Um exemplo bem básico. Você, em várias encarnações, foi um ditador. E ser ditador não é ditador pode ser ditador do império, mas pode ser o ditador de uma província, num povoado com 15 pessoas. O que importa é que você desenvolveu essa deturpação emocional. Você acha que os outros têm que lhe servir. E aí você reencarna, pede pelo amor de Deus, numa situação em que você não possa ser ditador. Você reencarna numa situação econômica de dependência, você reencarna com limitações, e etc, etc. E você começa a amadurecer, mas aqueles impulsos ainda vão existir. Então você vai ser um ser, mas poxa, fulano me ajuda tanto, cuida de mim, paga minhas contas, enfim, então me dá um emprego e tal, eu preciso, eu tenho uma gratidão profunda por ele, mas de repente vem um desejo de mandar. De repente, apesar de eu reconhecer tudo aquilo que o fulano me dá de benefício, eu sinto um impulso de que ele está fazendo a obrigação dele de fazer mais. Quer dizer, de onde vem isso? Então, são conflitos de outras personalidades ou de outras experiências que deixaram uma marca emocional. Então, nós somos uma vontade única. Nós somos um ser único. Mas nós somos um ser único com centenas de experiências muito diferentes. Leon Denis, como não poderia deixar de ser, conhecia muitas de suas vidas passadas. Isso, para os espíritas estudiosos, é o básico. Não tem nada extraordinário nisso. E ele conhecia detalhes. No outro dia a gente trata disso, mas ele conhecia detalhe do detalhe, tá certo? E ele fala o seguinte, ele sintetiza essas vidas passadas dele em 2 arquétipos, embora esse nome não existisse na época. Ele sintetiza em 2 figuras, que ele diz que a síntese da história espiritual dele é ser monge e ser guerreiro. E isso é muito presente nele. E aí agora eu vou ler um trecho do poema da Clarice Lispector que diz o seguinte: não esqueço nunca, mas há poucas coisas de que eu me lembre. Eu acho que essa é a cara do espírito encarnado. A gente não lembra, mas a gente não esquece. Aí é que está a explicação dos nossos comportamentos sem lógica, aparentemente. A gente não lembra, eu fui um ditador, não sei o quê, eu fui um farrista depravado, um libertino, eu fui um prostituto, uma prostituta, eu fui um sujeito viciado em ganhar dinheiro e morri lá afogado no meu olho, etc. Matei todo mundo para ficar com tesouro, seja lá o que for. A gente, tá certo? Não lembra. Mas a gente não esquece.
A gente nunca esquece, porque esses impulsos estão dentro de nós. Então, por exemplo, o Leon Denis, quando se alista no exército, ele fala que em poucos meses ele ascendeu e ninguém acreditava que com tão pouco tempo ele sabia montar, desmontar e entendia tudo de arma, que era uma coisa que ele era apaixonado. E aí ele vai dizer, né? Não é porque eu já fiz isso tanto, já participei de tantas guerras. E foi crescendo na carreira militar em poucos meses, mas aí como acabou a mobilização que tinha da guerra, ele foi dispensado. Mas assim, por outro lado, ele foi um grande monge estudioso, um monge beneditino, né? Que era uma ordem maravilhosa. E ele conservava, na encarnação como Leon Denis, muitos hábitos dos monges beneditinos. Do cultivo do silêncio, da introspecção, né? Do amor à solidão, mas não é a solidão social, é a solidão que alimenta a alma com as esferas superiores, né? Esse tipo de solidão. Né? Então, diariamente, a madrugada era dele, né? Quer dizer, ele gostava, ele tinha hábitos madrugadores, como se diz, né? Então, ele gostava e ele cultivava isso com muito valor. Então, o comportamento dele fazia sentido, tinha uma lógica, porque ele entendia, né, que ele tinha desenvolvido muito essas duas grandes aptidões, a do monge e a do guerreiro. Era assim que ele se via, e isso é palavra dele, né? Não é interpretação minha, não. Ele conhecia as vidas dele, ele trabalhava com regressão de memória, ele tinha uma investigação psíquica, ele tinha comunicação mediúnica com médios diferentes para confirmar. Então, nós podemos explicar as nossas coerências e incoerências, e é importante a gente entender isso porque é uma forma de começar a harmonizar essas questões. Né? Um espírito imaturo talvez vivesse em conflito de consciência. Mas como eu gosto do silêncio, da paz e tal, mas eu também gosto da guerra. Eu gosto de arma. Quer dizer, como é que concilia isso? Né? E Leon Denis conciliava muito bem e foi o grande continuador de Kardec. Porque é aí que está o segredo. Anotem aí que está o segredo. Não é negar nada, é saber direcionar. Leon Denis direcionou e nunca negou o espírito guerreiro dele para as coisas do espírito, né? E era tão arregado nele que tem uma secretária dele que conviveu com ele muito, escreveu um livro sobre ele, e disse que quando mudava as estações, né, ele mudava os móveis de lugar do quarto, né, por causa do clima e tal. E ele brincando, mas falando a verdade, né, dizia, chegou a hora de migrarmos para o norte. E ela dizia que parecia um general. E era, porque ele foi um grande guerreiro. Então isso estava no dia a dia, nas veias dele. Né, das migrações, das grandes viagens. E ele viajou tudo que pôde, né? Adorava viajar, descobrir novos caminhos, se metia em aventuras extraordinárias que ele mesmo conta, né? Leon Denis foi um aventureiro por definição, né? Alguém que tinha uma sede extraordinária de novos mundos, novos lugares, de novos desafios. Ele adorava viajar andando, sempre que dava ele viajava andando, né? Mesmo tendo trem, ele ia andando. Enfim, um guerreiro. Então, é muito bonito a gente ver a grandeza com que esse espírito ele integra isso. Né? Ele não ficou se culpando, não posso ter sentimento agressivo. Não, eu sou um guerreiro. E usou isso para o bem. Então, a gente entender esses impulsos e saber direcioná-los, né? E aí sim, direcioná-los com uma vontade única e poderosa. Porque você pode não lembrar, meu amigo, mas aquilo que você desenvolveu você nunca esquece. Então, o ideal é que utilizemos esses poderes direcionado por uma vontade única para o nosso crescimento espiritual e para o benefício de quem a gente pode beneficiar. Quem está mais perto, quem está menos perto, com os meios que Deus coloca em nossas mãos. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Paz e alegria aos vossos corações, filhos, filhas tão queridos que nos acompanham. Nós vemos vocês, nós visitamos vocês,
nós ouvimos vossas preces e nós queremos cuidar de cada um de vocês. Se vocês abrirem coração, se vocês instituírem um programa de autoeducação inspirado pelo Cristo. Busque melhorar-se, busque entender que é necessário que cada um assuma a responsabilidade de cuidar de si mesmo, de cuidar dos próprios impulsos, de cuidar das próprias buscas, de cuidar das energias que vocês são portadores. Não se envolvam com tanta tolice deste mundo. Busque a construção do mundo ideal dentro de vocês. Busquem, filhos, reconhecer quais são os seus impulsos mais poderosos, os seus talentos mais belos e nunca se envergonhe deles. Ao contrário, os utilize plenamente a serviço do Mestre, a serviço do Cristo, a serviço da luz. O ser é único, o seu poder não. Deus nos cria com potenciais imensos, em milhares de áreas. Precisamos que vocês façam essa investigação e decidam reconhecer quais os poderes vocês possuem e como vão empregá-los na obra do bem. Chega de modéstia mentirosa. Chega de falsa humildade na seara do Consolador. Faça o que você é capaz de fazer. Busque a inspiração, mas trabalhe, porque sua é a transpiração. O trabalho árduo é seu, a vida é sua. A ação deve ser sua. Nós inspiramos, nós apoiamos, nós protegemos. Você realiza. Filhos e filhas que abrem o coração nesse instante a esta mensagem, está na hora de vocês começarem o trabalho de vocês no bem. Não me interessa como. Interessa que vocês apliquem plenamente o talento. Isso é o mais importante. Vão gravar coisas, ótimo. Vão divulgar, excelente. Vão falar, muito bem. Acima de tudo, use o talento que vocês já reconheceram em vocês e por um medo disfarçado de falsa humildade não usam. Chega a hora em que precisaremos unir todos os talentos. Para isso é necessário que hoje você reconheça, diga em voz alta qual o seu maior talento e o entregue ao Mestre. E diga: Mestre, eu sei desenhar muito bem, entrego a ti. Mestre, eu sei cantar. Mestre, eu entendo da tecnologia da Terra. Mestre, eu sei como coordenar pessoas. Mestre, eu sei matemática. Está aqui. Quero usar este talento em teu nome. Fazendo isso, conseguiremos nos unir muito mais e realizaremos a obra que o Cristo espera de cada um de nós, mas acima de tudo, a obra que o Cristo quer que realizemos em conjunto. Talvez você se pergunte: que comunicação é essa?
é a comunicação que o momento exige. Estamos preparados. Aqueles que se sentirem tocados, unam-se a nós. Precisamos expandir a tarefa e contamos com cada um de vocês. Envie-nos o seu contato dizendo o que você quer fazer. Nós estaremos com você, juntos. Porque um dia o Cristo me disse: filhinho amado, somos pequenas unidades de Deus, atuando para a expansão da luz, mas só conseguiremos quando formos capazes de nos unir aos nossos irmãozinhos inferiores e ao Criador do Universo. Nesse instante eu entendi que apenas amando todos vocês, um dia sentirei plenamente o amor de Deus. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.